Nos diz a palavra de Deus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nesta semana, nós pudemos ministrar sobre o nascimento de Cristo e de como Deus marcou o nascimento terreno de Jesus com sinais sobrenaturais. Em nenhum outro momento da história da humanidade aconteceu o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a sua concepção sobrenatural, porque quando Maria perguntou para o anjo, que foi lhe dar a notícia, como ocorreria essa concepção, essa gravidez, visto que ela era apenas noiva ainda, não havia se casado, portanto era virgem, o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados, nós entendemos por revelação da palavra que essa semente que foi colocada no ventre de Maria, uma semente santa, ela tinha vida em si mesma, de tal forma que não foi necessário uma concepção, porque a vida estava na própria semente, a semente é a palavra e a palavra é o próprio Senhor Jesus. Amados, esse marco que foi profetizado por Isaías mais de 700 anos antes, ocorreu exatamente no tempo que aprouve a Deus. Mas outras circunstâncias marcaram o nascimento de Cristo. Por exemplo, lá em Lucas, vamos a Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, amados, o rei determinou que se fizesse o censo. Evidentemente, movido pelo Espírito de Deus,
porque era necessário que Jesus Cristo nascesse em Belém, a cidade de Davi. Então José e Maria saíram de Nazaré, lá da Galileia, e foram até Belém, até a terra de Judá, né? A tribo de Judá, o estado de Judá. Foram até a cidade de Belém para fazer um censo, confirmar no cartório que estavam vivos. José confirmar, levar lá a certidão de casamento, porque ele já havia se casado com Maria, e foram para se alistar. Não imaginavam, provavelmente, que teriam que fazer essa caminhada, que não é muito curta, mas caminhada distante, com Maria grávida, prestes a dar à luz a Jesus Cristo. Quando eles chegaram em Belém, evidentemente, por estar grávidos, eles foram procurar o hotel, alguma hospedaria, mas diz a palavra que não encontraram, porque estavam todos lotados. Então, ocorreu de Jesus nascer numa manjedoura. Amados, esse mover sobrenatural de Deus, para que a palavra dele se cumpra, eu queria que você pudesse entender. Da mesma forma como Deus tinha absoluto controle sobre todas as circunstâncias, Ele continua tendo. Vou repetir. Da mesma forma como Deus tinha absoluto controle sobre todas as circunstâncias, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a vida, Ele continua tendo. Sabe o que significa isso? A sua vida, assim como tudo que aconteceu com Jesus Cristo no seu nascimento, está nas mãos do Senhor. A sua vida está guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus, Ele quando quer operar, Ele move os céus e a terra, Ele prepara as circunstâncias, não há impedimento para o seu operar, porque há um momento na Bíblia em que Deus se revela dizendo de si mesmo: operando eu, quem impedirá? E esse Deus Todo-Poderoso, Ele olha para as nossas vidas, conhece o assentar e o levantar de cada um de nós, conhece o profundo dos nossos corações e mentes, Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe quais são as nossas expectativas, e Ele nos ama de tal forma que o profeta Isaías diz que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele trabalha por todo aquele que nele espera. Então a sua vida, a minha vida, as nossas vidas estão nas mãos, no controle absoluto do Deus Todo-Poderoso, e isso é motivo suficiente para nós aquietarmos nosso coração e nos alegrarmos, sabendo que nada escapa ao operar de Deus. Nada. Aquieta o teu coração. Assim como Deus moveu os céus e a terra, para que a Escritura, a palavra dele fosse cumprida, Ele continua hoje zelando pela sua palavra, velando pela sua palavra, para que nada caia, mas tudo se realize. O próprio Senhor Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Amados, quando eles chegaram a Belém, nasceu Jesus. Só que lemos aqui em Mateus, voltando a Mateus capítulo 2, que Deus deu um sinal, amados, aos magos. Os magos, eu queria que você... Muitos citam reis magos. A palavra de Deus não fala que eles eram reis. Não fala que eram magos. E por mago, naquele tempo, entenda, eles eram astrólogos. Eram cientistas. Eles conheciam o universo, estudavam os sinais dos céus. E quando eles viram um sinal diferente, inequívoco, eles sabiam que algo muito especial estaria acontecendo. Algo sobrenatural. Eu estava pesquisando sobre essa estrela que diz ali em Mateus capítulo 2, versículo 2, parte B do versículo, fala assim: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essa resplandecente estrela que guiou os magos até Belém, mas foram alguns meses de viagem, tanto que quando eles chegaram lá, Jesus já não estava mais na manjedoura. José já tinha alugado uma casa, morando ali com Maria. Jesus já não era tão novinho, talvez já tivesse mais de 40 dias, tinha passado já os dias da purificação de Maria, os dias da dieta, e já não estava mais na manjedoura. Então, os magos não foram à manjedoura adorá-lo. Os que foram à manjedoura foram pastores de Belém, e foram no dia do seu nascimento. Os magos foram
Dias depois, alguns 2 ou 3 meses depois, ele já estava na casa. Se você ler a palavra, prestar atenção nisso, diz assim, versículo 11: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Então, ele já não estava ali na manjedoura, estava numa casa alugada. José, amados, a família de Jesus, ao contrário do que muito se é dito, na verdade, como descendentes do rei Davi, eles tinham uma condição financeira boa. Jesus não nasceu na manjedoura porque o pai dele não tinha dinheiro para levá-lo para um hospital, para um motel. Porque, como Maria estava grávida, eles foram muito devagar para fazer o censo. Chegaram depois, estava tudo tomado. Mas naquele tempo não tinha internet, você não podia fazer reserva online, você não tinha como reservar à distância um hotel. Eles tinham que contar com ali a providência de Deus. Mas aprove a Deus que Jesus assim nascesse na manjedoura. Mas passado o tempo do nascimento, ali alguns dias, ele foi, depois circuncidado ao 8º dia, tudo aquilo que determina a lei de Moisés, ele cumpriu. Mudaram-se para uma casa, então chegaram os magos para adorá-lo. Eu queria falar, antes de entrar na essência da mensagem, eu queria falar sobre essa resplandecente estrela que guiou os magos. Amados, foi um acontecimento que é considerado pela ciência, pelos astrólogos, como único. A ciência ainda hoje estuda, tentando encontrar uma explicação, como que pode um fenômeno desse, uma estrela tão brilhante, ter guiado os magos, e foram, amados, ali, os cientistas calculam, né, e a palavra de Deus não fala exatamente o tempo, mas se calcula do dia em que eles viram a estrela, até o dia que chegaram a Belém, em torno de 6 a 8 meses, porque eles vieram lá da região da Babilônia, para Jerusalém, passaram primeiro lá em Herodes, não fala quanto tempo eles pararam ali, depois seguiram viagem e chegaram a Belém. Então, amados, foi um fenômeno que permaneceu nos céus todo o tempo para dirigir os magos. Amados, muitos cientistas dizem que uma única vez que ocorreu um fenômeno parecido com esse, pelo seu brilho, pela sua duração, foi quando 2 planetas, né, Júpiter, vê o nome dos 2 aqui, ó. Júpiter e Vênus. Eles se aproximaram tanto que pareciam um único planeta, então, num brilho imenso, dirigindo-se na situação, acompanhando, que os cientistas também consideram sobrenatural isso, eles estiveram juntos, como que andando lado a lado, um planeta do outro, e olhando os magos, a olho nu, evidentemente, não tinham ainda ali todos os equipamentos necessários, eles viam ali uma única estrela. Mas a própria ciência acredita que o que ocorreu naquele dia foi algo sobrenatural que nunca mais aconteceu nos céus. Nunca mais aconteceu. Tudo que se refere a Deus é sobrenatural. Não dá para nós tentarmos entender as coisas de Deus permanecendo na dimensão natural. Não dá para nós ficarmos tentando encontrar explicações, porque tem coisas que não se consegue explicar. O apóstolo Paulo, de uma sabedoria imensa, diz assim que as coisas de Deus são loucura. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. É difícil para nós, amados, nós, ainda que estejamos caminhando há um tempo na fé, alguns há muito tempo, outros há um bom tempo, outros há pouco tempo. Quando tentamos compreender esses mistérios, amados, nós ficamos assim perplexos, porque verdadeiramente as coisas de Deus são tremendas, são mistérios, mas quando Ele revela, os nossos olhos brilham, o nosso coração se alegra, e a nossa mente começa a compreender e ser transformada, para que nós possamos entender o quanto Deus tem o controle, o quanto Ele faz para abençoar o seu povo. Eu queria que você pudesse ter a certeza e se alegrar, você faz parte do povo mais abençoado da terra. Amados, nós fazemos parte desse povo, povo cuja vida, cuja direção pertence a Deus. Amados, em Gênesis 26, eu queria que você pudesse abrir lá em Gênesis 26, capítulo 4, 26, versículo 4, Gênesis 26, 4. Nós vamos tirar agora da dimensão física,
trazer em figura para a dimensão espiritual. Gênesis 26, quando Deus fala com Isaac, ele diz assim, versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente, leia comigo, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus havia dito para Abraão, depois disse para Isaac e depois disse para Jacó, que ele multiplicaria a semente de Abraão, portanto a semente de Isaac, a semente de Jacó, a semente de Israel, como as estrelas do céu. Não por acaso, porque Deus diz na sua palavra que em sua descendência, não fala nos seus descendentes, falando para Abraão, para Isaac, fala dos seus descendentes, em sua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Amados, quando nós pensamos nessa estrela de grandeza singular, nós vamos entender lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos a 1 Coríntios capítulo 15. Acharam 1 Coríntios 15, versículo 41. Vamos ler juntos, amados. Nos diz a palavra de Deus: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Bem forte agora. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Você pode glorificar a Deus? Amados, quando a estrela representando Cristo surgiu nos céus, ela diferiu, ela ficou diferente em glória de todas as outras. Era impossível não perceber que aquela estrela estava acima de todas as outras. Tinha um brilho em comum. Amados, e essa estrela que brilhou no céu no dia do nascimento de Cristo, guiando os magos até o dia que eles se encontraram com Cristo para prostrarem-se diante dele e o adorarem. O próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 22, ele fala a respeito dessa estrela. Eu queria que você pudesse ler juntamente comigo. Versículo 16. Nos diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Você pode dar uma glória a Deus? Amados, a estrela que eles viram era a figura do próprio Cristo. Não importa o que a ciência tente explicar, não importa o que a astrologia tente decifrar. Amados, nós sabemos que aquele brilho só poderia vir daquele que João diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados, essa palavra tem ardido no meu coração, particularmente nesta semana, porque entender isso, amados, nos alegra poderosamente e nos faz compreender a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Que nenhum de nós usurpe tentar crescer, mas que Cristo cresça em nós, nós diminuamos e o Senhor se torne grande, manifeste o seu poder em nossas vidas. A resplandecente estrela da manhã. Indo agora, aquilo que motivou os magos a irem até Jesus, eu queria que você pudesse entender o motivo da ida dos magos a Belém, para encontrar o Rei dos Reis, o Rei de Israel, o Senhor Jesus. Eles não foram lá para encontrar o menino,
Eles foram lá para encontrar um rei. Eles foram lá enviados por Deus, como recado para Herodes, como recado para a comunidade de Israel, que havia chegado o Messias, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Os magos passaram pelo palácio, talvez sem a compreensão divina, dizendo: se é um rei que nasceu, deve estar no palácio de Herodes. Só que esse rei que nasceu, ele não habita em palácio feito por mãos de homens, ele habita no santuário. O motivo da ida deles até lá foi para adorar. Eles foram, e diz assim a palavra, chegaram até Herodes e disseram assim para ele, versículo 2, Mateus 2, 2: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. No versículo 11 diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, leia comigo, e prostrando-se, o adoraram. Eu queria perguntar para você, quais os motivos que te trazem à casa de Deus? Haverá motivo maior para estarmos na casa de Deus do que para adorá-lo? Amados, uma vez uma mulher, que a Bíblia diz que era uma mulher cirofenícia, ela foi até Jesus. Ela não pertencia à comunidade de Israel. E ela disse: Senhor, minha filha está endemoniada. Eu preciso que ela seja liberta. Preciso que o Senhor manifeste o seu poder, ela seja liberta. E Jesus disse para ela: não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse para ela: grande é a tua fé, vai, a tua fé libertou a tua filha. Alguma tradução fala assim: nem em Israel encontrei tamanha fé. Aquela mulher nos traz um ensinamento, dizendo que alguns procuram a Deus, alguns vão à presença de Deus, não por causa do pão, por causa das migalhas. Nós precisamos estar na presença do Pai para desfrutarmos do pão. Sabe por quê, amados? As migalhas, ela disse: eu não preciso do pão, bastam as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Libertação, cura, prosperidade, vitórias em tantas áreas da vida são apenas migalhas diante de tudo quanto Deus tem para nos oferecer. E a abundância é tão grande que aquela mulher disse: Senhor, são tantas as bênçãos que elas chegam a cair da mesa daqueles que as possuem. Você, filho do Deus Altíssimo, você tem o pão. Quem tem o pão tem as migalhas. Mas você não pode estar na presença de Deus por força das migalhas, por causa das migalhas. Você tem que estar na presença de Deus para saborear, para desfrutar do verdadeiro pão. Você tem que estar na presença de Deus para adorá-lo. Amados, eu, com tristeza, posso dizer, são poucos os que verdadeiramente adoram o Senhor. Não fosse assim, Jesus não teria dito à mulher samaritana, aquela que ele pediu água, ele disse para ela: se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Porque quem bebe da água deste poço, o poço de Jacó em Samaria, volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, se fará no seu interior uma fonte de água que jorra para a vida eterna.
Ela disse assim: tu és judeu, eu sou samaritana. Por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Jesus disse assim: Jacó, Deus desta água, mas eu lhes dou água viva. E vocês sobem ao monte para adorar, sem saber exatamente o que estão fazendo. Todavia, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Amados, prestem bem atenção. Se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque são difíceis de serem achados. Senão Deus não precisaria procurar, bastaria olhar para a terra. Amados, assim como os magos foram à presença de Cristo para adorá-lo, para reverenciá-lo, para reconhecer nele o Rei, nós precisamos estar na casa de Deus, com o objetivo, com o motivo maior, a motivação maior de adorá-lo na beleza da sua santidade. Amados, quando nos prostramos em adoração, quando nos consagramos na presença de Deus, Deus se alegra. E qual é o pai que, se alegrando com o filho, não lhe dá as melhores bênçãos? Nós precisamos ter essa motivação. A mesma motivação que fizeram com que esses magos andassem tanto tempo. Eles não fizeram caso da distância, da circunstância, do cansaço. Andaram meses saindo lá da região da Babilônia, indo até Jerusalém, depois até Belém, para adorar e oferecer para o rei, para o verbo que se fez carne, oferecer o melhor que ele tinha nos seus tesouros. Nós precisamos estar na presença de Deus, em adoração, e oferecer para Ele o melhor de nossas vidas. E diz assim a palavra, Mateus 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amados, em figura, a igreja é um palácio, porque nela habita o Rei dos Reis. Então você está no Palácio Real, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu queria perguntar: o que você tem para oferecer ao Senhor? Amados, o primeiro elemento, primeiro bem precioso que eles ofereceram, os magos, foi o ouro. Preciso falar do valor do ouro. Preciso falar da importância da figura bendita, da preciosidade que é o ouro, o metal mais nobre, o bem de maior valor que existe. Com essa figura deles oferecerem ao Rei, ao Senhor Jesus. Vou repetir mais uma vez para os amados: eles não foram adorar o menino, eles foram adorar o Rei, o Deus Todo-Poderoso. E eles ofereceram o que havia de melhor. Amados, nós não podemos, na presença do Rei, oferecer qualquer coisa para Ele. Não sei se você já leu a respeito. Quando alguém vai visitar a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II da Inglaterra, quando alguém vai visitar, ela recebe um protocolo de visita. Se ela não cumprir qualquer item daquele protocolo, ela não entra na sala real. Ela não entra na sala real. Amados, na presença do Rei, a reverência. Na presença do Rei, a consagração. Na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos abrir os nossos tesouros e oferecer para Ele o melhor que temos. Qual é o ouro que você pode consagrar ao Senhor, colocar hoje diante do altar do Senhor? Deus sabe
Não estou falando de valor monetário. Deus sabe o que é que existe de maior valor em nossas vidas. Deus sabe. Eu queria que você pudesse refletir hoje, neste momento, dizendo assim: o que é que eu tenho de valor em minha vida que eu estou evitando entregar para Deus? O que é que eu estou retendo? Amados, quando nós retemos algo de valor e não entregamos a alguém que merece receber o que de mais valor temos, nós estamos sendo egoístas. No reino espiritual, quando nós deixamos de entregar a Deus o melhor das nossas vidas, nós estamos, de uma maneira, impedindo que Deus nos entregue o melhor que já está reservado para nós. Mas entregar o ouro, oferecer o ouro para o rei significa entrega. Estou falando de entrega. Quando Deus pede algo, primeiro, Ele jamais vai pedir algo que nós não possamos entregar. Ele jamais vai nos pedir algo de valor se Ele já não houver feito a mesma entrega. O apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará também com ele quantas coisas? Todas as coisas. Amados, quando Deus nos pede algo de valor, é porque Ele já entregou o que é de mais precioso com Ele. Ele entregou o seu próprio filho. Ele já fez a entrega. Ele visita de tempos em tempos o nosso coração para ver se nós estamos retendo algo que deveríamos entregar-lhe. Um dia Ele visitou um servo, provando a sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade e o seu amor para com Deus, pedindo a ele o que ele tinha de mais precioso. E aquele homem de 110 anos, talvez um pouco mais, o que ele tinha de mais precioso era um filho que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Filho da sua mulher, chamada Saraí, que Deus mudou o nome dela de Saraí para Sara, tirando o i da infertilidade e da incredulidade. E a fez gerar um filho chamado Isaac, em cuja semente seriam benditas todas as nações da terra, cuja semente seria multiplicada como as estrelas do céu. E Deus disse para Abraão: Abraão, me entrega o teu filho, teu único filho. Ele tinha dois, Ismael e Isaac, mas o filho do seu amor, o filho da promessa, o filho da mulher que ele amava, era Isaac. Deus disse para ele: entregue Isaac. Ali Deus falou para ele: me entrega o seu ouro de precioso valor. Sabe o que Abraão fez? Diz a palavra que ele não consultou nem carne nem sangue. Ele foi até o monte Moriá, colocou Isaac no altar, e quando ele foi sacrificá-lo, Deus falou para ele: não precisa, eu já sei a quem pertence o teu coração. Amados, quando nós entregamos o melhor para Deus, nós não precisamos justificar nada. Não precisa dizer assim: Senhor, eu estou te entregando, mas o Senhor sabe, né, Senhor? O Senhor sabe que isso aqui tem valor. Se não tiver valor, ele não recebe. Davi, nós vimos isso na palavra, 2 Samuel 24, diz assim: eu não oferecerei ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Nós não precisamos lembrar Deus de quanto valor tem para nós, Ele sabe, e é por isso que Ele pede. Só que tudo que você coloca nas mãos dEle, sejam 5 pães, sejam 2 peixes, seja o azeite, ou a farinha, tudo que você tem de mais valor, seja a sua vida, seja o seu casamento, seja os seus filhos, seja o seu ministério, tudo que você tem de mais valor, quando você coloca na vida, nas mãos dele, sabe o que ele faz? Ele multiplica, ele abençoa, porque semente nas mãos de Deus são multiplicadas. Entregar o ouro significa: Senhor, Tu és o que eu tenho de mais precioso nesta terra. Ouro fala de entrega, porque tem valor. O segundo elemento, diz a palavra, entregaram ouro, incenso. Amados, o incenso fala de consagração.
Vai em Apocalipse, abre em Apocalipse, capítulo 5. Nos diz a palavra de Deus, Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Salmo 141, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Salmo 141 diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Vamos ler juntos agora o 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Amados, o incenso são como atitudes de vidas consagradas, vidas que oram, vidas que buscam, vidas que se santificam, cujas atitudes, cujos frutos sobem ao trono da glória como incenso aromático às narinas do Senhor. Oferecer a Deus a consagração de uma vida que pertence a Ele. Vida consagrada significa que tudo aquilo que é consagrado já não pertence mais a quem consagrou, mas pertence àquele para quem foi consagrado. Por isso que quando nós consagramos algo no altar, já não nos pertence. Quando nós consagramos a nossa casa, quando nós consagramos a nossa família, quando nós consagramos o nosso casamento, quando nós consagramos o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso carro, o instrumento musical, quando nós consagramos os utensílios do templo, já não nos pertencem mais. Nós perdemos o domínio sobre eles, porque eles pertencem àquele para quem foram consagrados. A sua vida pertence ao Senhor. Sabe por quê? Porque você foi comprado por bom preço. Você não foi comprado com ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis, mas com o preço pago por Jesus Cristo, com o seu precioso sangue. Amados, nós precisamos ter a nossa vida, as nossas atitudes como incenso na presença do Senhor. Oferecer incenso ao Rei significa oferecer uma vida consagrada. De tal forma, amados, que as nossas atitudes alegrem o coração de Deus. E quando Deus se alegra comigo e com você, sabe o que Ele faz conosco? Ele nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa oferecer o que tem de melhor na sua vida. Não retenha nada, mas também precisa consagrar a sua vida. Oferecer a sua própria vida a Ele. O terceiro elemento é o mais misterioso deles, é a mirra. Amados, a mirra, ela é tipo de uma resina que é extraída de uma árvore que nasce e cresce, não é uma árvore muito grande, nem nas regiões semidesérticas, então próprias da região de Israel, próprias do Oriente. Ela é usada como essência na elaboração de perfumes. Foi usado na elaboração do santo óleo da unção, numa receita que o próprio Deus deu a Moisés. Quando aqueles magos, diante do grande rei, ofereceram essa especiaria, eles sabiam que era uma especiaria de altíssimo valor. Especiaria, amados, que muitas vezes nós não entendemos, mas é como se Deus estivesse derramando sobre as nossas vidas esse perfume. Para quê? Para que nós não exalemos mais, a partir do momento em que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a partir da nossa salvação, nós não exalemos mais o cheiro do pecado, o mau cheiro do pecado, o fedor do pecado, mas passemos a exalar o bom perfume de Cristo. Amados, é necessário, é importante que nós compreendamos isso. É necessário, amados, que nós possamos entender que fomos amados por Deus quando ainda cheirávamos a pecado,
E o cheiro do pecado tem o cheiro do seu salário, que é o cheiro da morte. Mas o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, é o aroma da vida. Amados, oferecer para Ele a nossa vida, colocando, amados, como a preciosidade da mirra, é para que Deus possa olhar para as nossas vidas, amados, e saber que aqui na terra nós exalamos o bom perfume de Cristo. E o apóstolo Paulo fala disso. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2. Vamos ver, versículo 14 e 15. Nos diz a palavra de Deus: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Amados, do cheiro de pecado, do cheiro de morte, para o cheiro da mirra, para o cheiro da vida, a exalar o bom perfume de Cristo. Amados, essa é uma das propriedades que Deus opera em nós, pela sua presença. Mas a mirra tem uma outra característica. Eu disse que ela é usada também para preparar o embalsamamento dos corpos, dos defuntos. Mas no Egito ela era usada para mumificar. Como componente desse produto que, através do qual era possível embalsamar. Ela trazia como resina também, mas tipo de uma impermeabilização para o corpo. Para que se embalsamavam as vidas? Para que elas não, os mortos, para que não se corrompessem. Presta atenção. Quando Jesus foi sepultado, diz a palavra que as mulheres prepararam esse óleo para derramar sobre o corpo dele. Mas não puderam derramar. Quando elas foram levar esse óleo, ele já havia ressuscitado. Jesus não precisava da mirra para não se corromper, porque nele não se achou corrupção. Nós precisamos, amados, ter essa cobertura sobre nós, porque em figura, a mirra nos serve como impermeabilização, para que, exalando o bom perfume de Cristo, nós não venhamos mais a nos corromper com o pecado, a nos corromper com as concupiscências do mundo. Mas nós, quando falamos em ouro, falamos em entrega. Quando falamos em incenso, falamos em consagração. Quando falamos em mirra, falamos em transformação. As nossas vidas são transformadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Essa mirra poderosa que compõe o óleo da santa unção, é como se esse óleo fosse derramado sobre as nossas vidas, e com essa propriedade de santificação, de purificação, de não corrupção, fôssemos impermeabilizados, nos tornássemos impermeáveis ao pecado. E o apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, 16, 17, 18, diz assim: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque essas nossas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, que não atentamos nós para as coisas que vemos, mas para as coisas que cremos.